Olá, aqui é o professor André Lino. Essa é a terceira videoaula sobre conjuntos. Nela vamos falar sobre conjunto unitário, vazio e o conjunto universo. Vamos definir cada um e citar exemplos. Vamos aqui. Conjunto unitário. Como o nome sugere, é aquele que possui um único elemento. Não tem muito o que dificultar. Então você analisou um conjunto, viu que só existe um único elemento, ele tem um nome especial, dito conjunto unitário. Vamos citar aqui alguns exemplos. X tal que x é um primo par. Só existe um único número primo que é par, que é o número 2. Um outro exemplo, x tal que x é a solução da equação do primeiro grau. Toda equação do primeiro grau possui uma única solução, portanto, um único elemento esse conjunto. Tá certo? E veja que estamos aqui usando a representação por propriedade. Terceiro exemplo, x pertencente aos naturais, ao símbolozinho do pertencente, já trabalhamos ele na primeira aula, você tem que saber. Quando eu falo isso aqui, eu estou dizendo que x é o elemento e n é o conjunto, e ele pertence, então é um número natural. Quem são os naturais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. E esse x está dizendo, ó, temos que recordar esse símbolo aqui. Depende de como eu vou ler ele, ó. Se eu ler em relação ao 3, estou dizendo que 3 é menor que 5, que x. Agora, se eu quisesse ler o contrário, o x estivesse na frente, aí eu ia ler assim, ó, se eu tivesse o x na frente. X, aí o símbolo, e o 3. X maior que 3, ou 3 menor que x. Tanto faz. Então, tem um elemento x que é maior que 3 e, ao mesmo tempo, ele é menor que 5. Se você tem dúvida com esse símbolo, só lembrar que o lado aberto fica para quem é maior. X é maior que 3, 5 é maior que x. Então, se eu leio do lado que está a ponta, eu digo que é menor. X é menor que 5, certo? Então, quem são os elementos que são naturais e são maior que 3 e menor que 5? É um único elemento, 4. Agora, se não falasse natural, teria infinitos números, que eu tenho os decimais, tenho os números racionais, infinitos, certo? Vamos falar de conjunto vazio. Como o nome já fala, vazio é aquele que está vazio, é aquele que não possui elemento algum, não tem nada nele. E usa-se o seguinte símbolo, tá certo? Esse símbolo aqui é bem importante, nós devemos que dar uma destacada nele. Quando eu falo, até dar um zoom aqui, esse zero cortado ou as duas chaves sem nada. As duas chaves sem nada, ela é bem mais intuitiva, porque se não tem nada dentro da chave é porque o conjunto é vazio, não tem nada. E essa outra forma de representar é o zero cortado, para dizer também que ele não tem elemento algum, tá certo? Vamos colocar aqui alguns representantes do conjunto vazio. X pertencente aos naturais, tal que 2x mais 1 é igual a 4. Resolvendo essa equação, eu passo um para o outro lado, fica 4 menos 1, 3. 3 dividido por 2 dá 1,5. 1,5 não é um número natural, por isso que eu digo que é vazio. Tem solução a equação, mas não nos naturais. Conjunto B, x pertencente aos inteiros, tal que x está entre menos 1 e 0. Não existe nenhum número inteiro entre 1 e 0 e nem entre menos 1 e 0. Existem números decimais, números racionais. C, tal que x é um número ímpar e múltiplo de 2. Não dá, porque o número C múltiplo de 2 é o que nós chamamos de par. Então ele não serve. Então não tem nenhum número que é múltiplo de 2 e que é ímpar ao mesmo tempo. E por fim nós temos aqui o conjunto universo. Esse conjunto universo trata-se conjunto universo é o conjunto ao qual pertencem todos os elementos estudados. É representado pela letra U. Quando eu falo universo é como sendo algo maior que abrange todos os conjuntos. Vamos analisar melhor essa afirmação. Quando eu falei lá do conjunto das vogais, as vogais são letras que pertencem a um conjunto maior chamado alfabeto. Então, tem algo maior em que elas estão contidas, que é o que nós vamos chamar de universo. Quando nós falamos do conjunto dos números pares, o número natural par ele faz parte de um conjunto maior que é os naturais em si, que faz parte de um conjunto maior que são os racionais, os reais.
Quando eu falo de um quadrado, por exemplo, um quadrado é uma figura que tem 4 lados. Existem várias outras figuras que têm 4 lados, são chamados quadriláteros. E essas figuras estão dentro de um conjunto de várias outras figuras planas. Então, quando eu observo um conjunto que está dentro de outro conjunto, esse maior conjunto que abrange todos, é o chamado conjunto universo. Vamos ver aqui um pequeno exemplo para finalizar essa videoaula. Nós temos classifica os conjuntos a seguir, unitário ou vazio. Primeiro, dizer se o conjunto A ele é unitário ou se ele é vazio. Eu tenho x, tal que 0 vezes x é 2. Não dá, porque 0 vezes qualquer número é sempre 0, então aqui não tem elemento nenhum. Então esse primeiro aqui é vazio. Vou marcar com x que são vazios e com certozinho aqueles que forem unitários. Esse é vazio. Letra B. X tal que 2x menos 5 é igual a 2. É a equação do primeiro grau. Possui uma raiz. Então, o elemento possui um único elemento. Nós temos um terceiro exemplo. X é divisível por zero. Qualquer número divisível por zero, será que dá certo isso? Ó? Não dá para dividir por zero. Então, não existe nenhum número que é divisível por zero. Então, também é um conjunto vazio. E por fim nós temos a letra D, que é x tal que x ao quadrado é igual a menos 2. Não existe nenhum número real que é ao quadrado dê negativo, sempre vai ser positivo. Então aqui também é vazio. A, C e D é vazio e a letra B é um conjunto unitário. Então, com